Olá, tudo bem? Essa aula a gente vai falar sobre o resumo, tá ok? Existem alguns elementos que vão ser cobrados dentro do resumo que você vai preparar para o final do bimestre. Então preste bastante atenção, porque cada um desses elementos vai fazer parte da nossa avaliação. Para que você possa fazer um bom resumo, primeiro você tem que entender que o resumo é um texto independente do texto que você leu. Independente no sentido de que o leitor do teu resumo não vai ter que ler o texto que você leu para poder entender o que tem nele. É difícil fazer resumo porque ele é um texto que é teu, mas que não é teu. Ou seja, tudo aquilo que você vai escrever dentro do resumo não é algo da tua cabeça, mas algo que alguém já escreveu em algum lugar. É por isso que é importante que você, quando faz um resumo, já de início dê todas as informações que o nosso leitor precisa. Que informações são essas? Primeiro, qual é o texto que está sendo resumido? Você tem que colocar no teu primeiro parágrafo do resumo o título do artigo que você está resumindo. Além desse título, é preciso que você também coloque de quem é o texto que você está resumindo. Afinal de contas, todas as ideias que vão fazer parte desse texto não são suas. Então você, a todo momento, vai ter que estar lembrando o teu leitor de que o texto não é seu, e sim do autor que você leu. Então é preciso também que você diga quem é o autor desse texto. Além disso, não esqueça de citar dentro do teu texto onde o texto resumido foi publicado. Essas informações todas, o título, o autor e o lugar de publicação do texto, você vai encontrar na primeira página do artigo, tá ok? Em sala de aula, a gente vai fazer um exercício que vai mostrar para você exatamente como colocar isso dentro do texto e quais são as formas padrão que a gente tem para fazer isso, ok? Lembrando que quando a gente fala de texto, não existe nenhum tipo de modelo pré-determinado, mas existem possibilidades de você fazer um início de resumo. E todas elas vão fazer parte dos nossos exercícios em sala de aula e dos exercícios que estão postados no Google Classroom. Tá ok? Muito bem. Após fazer essa apresentação inicial, você vai trabalhar com cada uma das partes que o teu artigo tem que ter. Geralmente, um artigo acadêmico começa com uma introdução e nessa introdução a gente vai ter as possibilidades da pesquisa, ou seja, por que a pesquisa foi feita, qual era a intenção da pesquisa e a que objetivos o articulista quer chegar. Depois disso, a gente tem uma segunda parte do artigo, que é a proposição dos materiais e métodos. Nos materiais e métodos, quem fez o artigo vai mostrar para a gente quais foram os elementos utilizados, qual foi o cronograma de atividades que foi utilizada por ele e quais foram os materiais utilizados para chegar ao objetivo da pesquisa. Também é comum que exista, dentro dos artigos, uma revisão bibliográfica. Essa revisão bibliográfica nada mais é do que um aparato científico, uma sustentação científica, sobre a qual o autor do artigo se debruçou, sobre o qual o artigo está embasado, para que as ideias não fiquem soltas, ou seja, para que as ideias fiquem presas a outros artigos que já falaram sobre o mesmo assunto. É impossível você escrever alguma coisa inédita. Tudo aquilo que você escreve sempre está embasado em alguém que já escreveu antes. Então, é necessário que você preste bastante atenção nessa revisão bibliográfica para você ter mais ou menos ideia de quem foi e o que foi já falado sobre o assunto que você está pesquisando. Tá ok? Muito bem. Existe algo extremamente importante que a gente vai ter que utilizar durante essa confecção do resumo. Tá ok? Bom, existem alguns elementos que dizem respeito à preparação do texto que vão ser obrigatórios, inclusive durante as nossas avaliações. Eu estou falando dos elementos conformativos. Dentro do Google Classroom, a gente vai ter
algumas listas de elementos conformativos e exemplos de como utilizar esses elementos. Eu estou falando justamente do fato de você introduzir a ideia de outro autor. Por exemplo, eu posso falar que, conforme autor X, a ideia é tal. Ou seja, esse conforme está dizendo tudo aquilo que eu vou falar não é meu, e sim do autor que já escreveu sobre o assunto. Os elementos conformativos fazem parte da lista. Os exercícios sobre elementos conformativos já vão estar dentro do nosso Google Classroom, a partir do Google Forms, e com isso vocês terão uma boa noção de como trabalhar com os elementos conformativos. Não esqueça também que é possível você utilizar os verbos declarativos. Esses verbos declarativos são coisas do tipo fulano de tal disse, fulano de tal afirma, fulano de tal questiona. Ou seja, você verbalizar, dizer que alguém afirmou alguma coisa. Toda vez que você vai escrever um texto do estilo resumo, você a todo momento, pelo menos umas 2 vezes por parágrafo, tem que deixar claro que aquelas ideias não são suas, e sim do autor que você está resumindo. Tudo bem? Não esqueça também de deixar bastante claro quais são as conclusões do autor que você leu. Um artigo precisa de conclusões, pelo menos preliminares. Tudo bem? Então não esqueça de deixar bastante claro isso. Você não vai dar a sua opinião, você só vai escrever aquilo que o outro já escreveu, mas vai colocar isso nas suas palavras. Para fazer isso, para trabalhar com as suas palavras dentro do resumo, nós teremos uma aula especial sobre paráfrases e citações. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Obrigado e a gente se vê em sala de aula. Um abraço.